Da conta de Twitter utilizada no ano anterior, foi postada essa imagem, de nome original ZN4H51M.jpg, no dia 6 de janeiro de 2014. Olá, a epifania chegou até você. Sua peregrinação começou. Iluminação aguarda. Boa sorte. Steganografia, avaliada utilizando o software Outguess, revelou o trabalho de um homem privado que desejava transcender, ele confiava em si mesmo para produzir a partir de dentro de si. Também na imagem original foi, posteriormente, encontrada uma cigarra, quando ajustado o contraste e brilho. Os 4 números da segunda parte do texto encontrado pelo Outguess são referentes à cifra de livro, nesse caso, parágrafo, frase, palavra, letra, fazendo a primeira parte ser obviamente a pista para encontrar tal livro. Assim, os buscadores acharam o Self-Reliance and Other Essays, livro de Ralph Waldo Emerson. O poema refere-se a transcendentalismo, assunto que Emerson utilizou em diversos de seus textos, fora que a frase "ele confiava nele mesmo" tem ligação direta com autoconfiança, parte do título da obra em questão. Novamente, o código PGP da imagem era válido e recorrente dos anos anteriores. No endereço .onion foi encontrada a seguinte imagem, que é na verdade uma montagem de várias impressões de coleções diferentes, todas produzidas por William Blake, poeta, escritor, pintor e impressor inglês. As mãos das laterais fazem parte de diferentes imagens de Nabucodonosor, rei bíblico que foi transformado em besta irracional por causa de sua cobiça e orgulho. O compasso, desenho, mão e dedo provém de Newton, trabalho feito em referência a Isaac Newton, onde esse trabalha sobre um papiro fazendo diagramas utilizando um compasso totalmente voltado para seu exercício mental, quase tão reflexivo quanto o pensador. O compasso inferior e mão provém de The Ancient Days, impressão que apresenta Urizen, a encarnação da lei e razão de Cócoras, cercado por uma luz circular em um vácuo negro e desolador. Superposto à imagem de The Ancient Days, é possível notar o símbolo da cícada, a mesma cigarra de sempre, porém espelhada horizontalmente. Na ponta do dedo de Newton foi encontrada uma alteração mínima da imagem original, o que na realidade se tratava de uma palavra colocada ali de cabeça para baixo. A resolução da imagem é de 1327 por 1427 pixels, sendo 132.714.237.301 um número primo do mesmo modo que seu inverso, já que o nome do arquivo era 1033.jpg. Utilizando o Outguess nessa imagem, chegou-se a E igual 65537, N igual 755791, caralho. Pai de luz, agora eu não entendi quase nada de porra nenhuma, mas esses números E e N são criptografados em padrão RSA, que seleciona 2 números primos, P igual a 11 e Q igual a 13, por exemplo, para multiplicá-los e criar N igual P vezes Q igual 143. Após isso, é escolhido um número público, E igual a 7, automaticamente calculando uma chave privada D 120 nesse caso. Quem quiser entrar em contato precisa do RSA N mais da chave pública E para eu receber a mensagem preciso do RSA N e da chave privada D. Fora isso, não entendi mais nada além de que quanto maior o número, mais difícil de descobrir a chave privada D, necessária para continuar no jogo da cícada, hackeando essa conta com E e N já conhecidos. Link na descrição, tanto de uma explicação sobre RSA quanto do relatório sobre a procura dos buscadores. Talvez vocês entendam melhor que eu, se vocês entenderem, por favor, deixem nos comentários, porque eu sou burro para essas coisas, enfim. Mais de 8 horas se passaram até que P e Q fossem encontrados, tornando possível decifrar a porção da mensagem que estava codificada, levando-os a outro endereço .onion. Abrindo o arquivo da página, mais uma vez surgiu "a paciência é uma virtude" e blá 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 blá. Vocês já ouviram isso 2 vezes. O importante de ser notado é a sequência hexadecimal no fim da mensagem, que em um intervalo aleatório de minutos aumentava em 2 dígitos, o que se seguiu por 23 horas até que todo o código fosse apresentado. Alguém teve a ideia de montar o código como uma imagem monocromática, com 2 resultados diferentes que não puderam ser concluídos ou aprimorados, pois 1 hora após a sequência hexadecimal ser apresentada por completo, ela foi removida da página, sendo substituída. O comentário também foi modificado de "a paciência é uma virtude" para 761. 761 é resultado de "a paciência é uma virtude" utilizando a tabela da gematria Primus. O código era, na verdade, a codificação de 3 imagens que com algum trabalho foram encontradas. A primeira delas, Liber Primus, foi aberta no Outguess apresentando uma sequência hexadecimal de 991 bytes de comprimento ou 1982 caracteres. A segunda, capítulo 1, Intus, também continha 991 bytes, exatamente como a primeira. A terceira, uma mensagem estava codificada em runas, que traduzida através da gematria Primus, mais um bom tempo transcrevendo, já que o texto estava embaralhado, dizia: "Um aviso. Acredite em nada desse livro, exceto o que você já tem por verdadeiro.
Teste o conhecimento, encontre a verdade, experimente sua morte. Não edite ou modifique esse livro, ou a mensagem contida nele, nem mesmo suas palavras ou números, pois tudo é sagrado. E utilizando o código de 991 bytes, chegou-se na mensagem. Utilizando uma cifra de transposição de colunas, chegou-se em bom trabalho, a verdade derradeira é a ilusão derradeira. Se reúna nós em FV7LYUCMEOZZD5J4.onion. Entrando nesse endereço, não foi encontrado nada além de uma página em branco, porém através de um erro de segurança, um dos buscadores encontrou o endereço Linode da página, o servidor de nuvem que utiliza a distribuição Linux e que não havia sido devidamente protegido pelo pessoal da Cicada. Mais uma vez vou fazer um parênteses aqui porque não entendo picas de programação, eu só estou pegando a informação que tem na página porque é muito conteúdo, quem puder verifica nos links, ver se faz sentido, se não faz, fazer o que, pelo menos é interessante. Explicando rapidamente, a Cicada utiliza um servidor Apache, que oferece uma página de servidor status para uso local apenas e geralmente indisponível para qualquer usuário de fora. Essa página dá diversas informações sobre o status do Apache para o administrador. Para configurar um serviço oculto com Tor e Apache, geralmente se adiciona Tor como proxy, para que todas as solicitações entre a rede Tor e Apache sejam feitas através de um endereço host local, porém deixa uma vulnerabilidade bem óbvia para quem conhece, sendo necessário reconfigurar o Apache quando utilizado juntamente com o Tor. Após algumas horas dessa descoberta, a página foi modificada e com certeza o estagiário da Cicada 3301 foi demitido, foi expulso, foi desregrado do grupo, coitadinho dele. Com o update de segurança feito na página, linhas de código hexadecimal foram liberadas, consistindo de 2 imagens idênticas byte por byte. Alguma sabedoria. Os primos são sagrados. A função totiente é sagrada. Todas as coisas devem ser criptografadas. Saiba disso. Usando a gematria primos nas palavras do quadro na metade inferior da página, nos deparamos com o seguinte quadrado mágico, muito conhecido por qualquer pessoa que tenha estudado ao menos o básico da cabala ou astrologia. Os quadrados mágicos possuem a mesma quantidade de números em suas linhas, colunas e diagonais, sendo compostos por uma ordem contínua de números. Por exemplo, no quadrado mágico de 4 casas apresentado na ilustração Melancolia de Albrecht Dürer, temos dispostos os números de 1 a 16, seguindo as seguintes particularidades. Na linha inferior, nas 2 casas centrais, estão lado a lado os números 15 e 14, formando 1514, data da confecção da obra. Nessa mesma linha, nos quadrados extremos, estão os números 4, a 4ª letra do alfabeto é D, e 1, a 1ª letra do alfabeto é A, de Dürer Albrecht. A soma dos números de qualquer das linhas é sempre 34. A soma dos números de qualquer das 2 diagonais do quadrado é também 34. A soma dos 4 números que ficam nos cantos do quadrado é 34. A soma dos 4 números que ficam nas casas centrais é 34. A soma dos 2 números centrais da linha do alto com os 2 centrais da linha de baixo é 34. A soma dos números dos 2 quadrados contíguos à casa extrema esquerda em cima com aqueles dos 2 contíguos à casa direita embaixo é 34. A soma dos números dos 2 quadrados contíguos à casa extrema direita em cima com aqueles 2 contíguos à casa extrema esquerda embaixo é 34. Tanto o quadrado quanto o número da somatória são chamados de Kamiya, em cabala e astrologia, que possuem em si janelas para entender a natureza humana e sua interação com o macrocosmos. Além disso, o somatório de todos os números dentro do Kamiya apresenta o número sagrado relacionado a cada um dos planetas, sendo o mais polêmico o 666, número do Sol que possui ligação direta com Anahata, o chakra cardíaco, pintado com evidência em milhares de imagens católico-cristãs representando o Sagrado Coração de Jesus. Mas isso fica para outro vídeo, não tô afim de ser queimado em fogueira e tal. Retornando à Cicada, temos então um quadrado de ordem 5, onde todas as configurações somam 1033, funcionando de maneira bem diferente dos Kamiyas. Por enquanto deixamos de lado essa tabela, pois o terceiro endereço Onion liberou nesse meio tempo 2 imagens de código hexadecimal e uma frase na primeira imagem com outguess. Um dos buscadores pensou que a cifra de Vignère tivesse sido utilizada, já que o texto encontrava-se criptografado mesmo com a utilização da gematria primos. Por algum motivo, alguém sugeriu utilizar a palavra divinity para quebrar o código, fora que a tabela da gematria precisava ser utilizada de trás para frente. Expliquei mais complicadamente do que realmente é, dando o seguinte resultado. Bem-vindo! Bem-vindo, peregrino da grande jornada ao fim de todas as coisas. Não é uma viagem fácil, mas para aqueles que encontram seu caminho é necessário. Ao longo do caminho você vai encontrar o fim de toda luta e sofrimento, sua inocência, suas ilusões, sua segurança e sua realidade. Por fim, você vai descobrir um fim de si mesmo. É através dessa peregrinação que moldamos a nós mesmos e nossas realidades. Viaje profundamente dentro de si e você vai chegar ao exterior. Como o casulo, é através de nos voltarmos para dentro que podemos ressurgir. Sabedoria. Você é um ser para si mesmo. Você é uma lei para si mesmo. Cada inteligência é sagrada, pois tudo que vive é sagrado. Uma instrução. Comande seu próprio eu.
E com a mesma prática para todas as páginas, foi traduzida a imagem, que tratava-se de isso mesmo, mais um domínio .onion, onde existia um código hexadecimal que foi modificado por várias vezes, fazendo diferentes buscadores possuírem diferentes versões provenientes do mesmo local, o que trouxe uma enxurrada de teorias sobre como resolver o enigma do quadrado mágico para avançar, se é que era dessa forma que continuava esse quebra-cabeça. Outra coisa que começou a dificultar imensamente o processo foram as mensagens falsas da Cícada que começaram a surgir, fazendo o tempo ser perdido atrás de pistas que não levavam a lugar nenhum. No dia 30 de janeiro, buscadores autoalegados franceses surgiram em páginas do 4chan, se vangloriando por terem conseguido encontrar, segundo eles, os próximos links Onion e deles adquirirem o retrato e quadrados em MP3. A maioria não se importou, porém no dia seguinte, com o novo endereço, os buscadores se depararam com o tal retrato, que com AltGuess encontraram dados criptografados em BZIP2 contendo uma mensagem, 2 imagens, um MP3, uma cifra de livro e a assinatura PGP da Cícada. A pintura se tratava do retrato de Dom André del Peral, obra de Francisco Goya. Também vemos, superimposto na imagem, uma foto de Grigori Rasputin, o monge louco russo. Utilizando diferentes filtros e níveis de contraste e brilho, foram encontrados números e o logo da Cícada. A primeira imagem, retirada do BZIP2, fazia menção a Kurt Friedrich Gödel, um dos mais importantes lógicos da história, sendo indispensável no desenvolvimento do pensamento filosófico e científico do século XX. A segunda é O Olho, obra muito famosa de M.C. Escher, que não precisa de apresentações. A música se tratava de Trio Sonata em Sol Maior de Bach, apenas 3 segundos da segunda parte da 18ª barra. O livro necessário para decodificar a cifra era Gödel, Escher e Bach, An Ethereal Golden Braid, de Douglas Hofstadter, e a cifra fechava em capítulo, linha de diálogo, palavra do diálogo e letra. Do link, adquirido da cifra de livro, foi encontrado outro endereço Onion, que exibia uma mensagem e possuía um código hexadecimal que foi transformado em 4 imagens que tiveram seu conteúdo traduzido, ficando a perda da divindade. A circunferência pratica 3 comportamentos que causam a perda da divindade. Consumo. Consumimos muito, pois acreditamos nos 2 seguintes erros equivocados. Não temos o bastante ou não há o bastante. Temos o que temos agora por sorte e não seremos fortes o suficientes mais tarde para obtermos o que precisamos. A maior parte das coisas não valem a pena ser consumidas. Preservação. Preservamos coisas pois pensamos ser fracos. Se as perdemos, não seremos fortes o suficiente para ganhá-las. Novamente, isso é um engano. A maioria das coisas não valem a pena ser preservadas. Adesão. Seguimos dogmas para pertencermos e estarmos certos, ou seguimos a razão para pertencermos e estarmos certos. Não há nada para estarmos certos. Pertencer é morrer. São os comportamentos de consumo, preservação e adesão que fizeram-nos perder nossa primalidade e então nossa divindade. Alguma sabedoria. Acumule riqueza. Não se apegue ao que possui. Esteja preparado para destruir tudo que possui. Uma instrução. Programe sua mente. Programe a realidade. Das imagens foram encontrados, com AltGuess, 4 quadrados, mas não mágicos e sem nenhuma pista aparente sobre o prosseguimento, já que apenas possuíam 3.301 ao seu redor e números iguais no interior. A mensagem da página pedia que 3 quadrados mágicos, um de ordem 3.301 e 2 de ordem 1033, fossem carregados através de um script CGI. Na música foram encontradas as 3 matrizes, uma de ordem 5, com 3.301, uma de ordem 7, com 1033, e a última de ordem 5, também 1033. Fazendo upload dos arquivos, se corretamente, o buscador era direcionado para uma nova página, onde mais 3 partes do livro Liber Primus eram apresentados. Uma parábola. Durante a lição, o mestre explicou o eu. O eu é a voz da circunferência, ele disse. Quando questionado por um estudante para explicar o que aquilo significava, o mestre falou: é a voz dentro da sua cabeça. Eu não tenho voz em minha cabeça, pensou o estudante e levantou sua mão para falar ao mestre. O mestre parou e disse: a voz que acabou de dizer que você não possui nenhuma voz é o eu. E os estudantes foram iluminados. Uma instrução: questione todas as coisas, descubra a verdade dentro de si. Siga sua verdade, não imponha nada aos outros. Saiba disso. Em maio, houve um novo aparecimento de mensagens em um dos links já conhecidos pelos buscadores. No total, 58 páginas de runas cifradas e até hoje ainda não completamente traduzidas, mas provavelmente parte do Liber Primus como todas as anteriores. No link da descrição você pode ver todas elas, já que a solução não foi encontrada até hoje, estando correndo o jogo até a data de publicação desse vídeo.